Minha mãe era uma senhora gorducha, de rosto redondo e cabelo negro. As mulheres tibetanas usavam na cabeça uma espécie de armação de madeira, à volta da qual arranjavam os cabelos de maneira ornamental. Essas armações são coisas muito complicadas, às vezes de laca carmesim, incrustadas de pedras semi-preciosas e com embutidos de jade e coral. Com o cabelo meio oleado, arranjado à volta, o efeito era às vezes brilhante. Também o seu traje é muito garrido. Nos seus vestidos empregam as cores vermelha, amarela e verde. Na maioria dos casos, põe um avental de uma só cor com uma lista horizontal de um tom que contraste com o todo, sem prejuízo de uma certa harmonia. O tamanho do brinco que usam na orelha esquerda depende da classe a que pertence. Minha mãe, que era uma das famílias mais importantes, tinha um brinco com mais de 15 centímetros de comprimento. Nós acreditávamos que as mulheres devem ter direitos absolutamente iguais aos dos homens, mas na ordenação dos negócios domésticos minha mãe excedia até esses direitos, e era uma ditadora indiscutível, uma autocrata que sabia o que desejava e obtinha o que queria. Na azáfama de preparar a casa e os jardins para a festa, ela estava no seu elemento, tinha de organizar tudo, dar ordens e elaborar novas ideias para brilhar mais que os vizinhos. Nisso ela era única, acompanhando sempre meu pai nas suas frequentes viagens à Índia, a Pequim e a Xangai, tinha um rico cabedal de ideias estrangeiras a seu dispor. Uma vez marcada a data da festa, os monges escribas escreviam cuidadosamente os convites em papel grosso, feito à mão, que era sempre usado nas comunicações mais importantes. Cada convite, que tinha cerca de 30 centímetros de largura por uns 60 de comprimento, levava o selo da família do meu pai e o da minha mãe, por também pertencer a uma das 10 famílias mais importantes. Como meu pai e minha mãe tinham um selo conjunto, esse também figurava, elevando o total a 3. No fim, os convites eram documentos impressionantes. Amedrontava-me saber que toda aquela azáfama era unicamente por minha causa. Não sabia eu, então, que a minha importância era muito secundária. O que contava era o acontecimento social. Se me tivessem dito que a magnificência da festa daria grande prestígio aos meus pais, tal afirmação não teria para mim qualquer significado, por isso continuava amedrontado. Mensageiros especiais foram contratados para fazer a entrega dos convites. Cada um deles montava um cavalo puro sangue e tinha um bordão fendido onde ia alojado o convite. O bordão era encimado por uma réplica do escudo de armas da família e decorado com orações impressas que esvoaçavam ao vento. No pátio havia um pandemônio com todos os mensageiros prontos para partir ao mesmo tempo. Os cavalariços eram roucos de gritar, os cavalos relinchavam e as enormes mastins negros ladravam furiosamente. Antes de partir, os homens engoliram um último trago de cerveja tibetana. As canecas foram pousadas cuidadosamente, todas ao mesmo tempo. Os portões abriram-se com fragor e o grupo dos cavaleiros partiu a galope soltando gritos selvagens. No Tibete, os mensageiros entregam a mensagem escrita, mas ao mesmo tempo comunicam a sua versão oral, que pode ser completamente diferente. Em tempos distantes, os bandidos costumavam atacar os mensageiros e, seguindo as instruções contidas nas mensagens, assaltavam uma casa mal defendida ou uma procissão. Tornou-se então habitual escrever uma mensagem enganosa que às vezes atraía os bandoleiros a ciladas onde podiam ser facilmente capturados. Esse costume de enviar mensagens escritas e orais era, portanto, uma sobrevivência do passado. Mesmo agora, as duas mensagens eram às vezes diferentes, sendo a oral reconhecida como a correta. Dentro de casa continuava a balbúrdia em ritmo acelerado. Todas as paredes eram lavadas e pintadas, os soalhos eram raspados e polidos até se tornar perigoso andar em cima deles. Os altares de madeira esculpida nos quartos principais eram cobertos de laca nova e punha-se em uso muitas novas lamparinas de manteiga. Algumas eram de ouro, outras de prata, mas estavam todas tão brunidas que era por vezes difícil distingui-las. Minha mãe e o administrador corriam constantemente de um lado para o outro, criticando aqui, dando uma ordem acolá e, de uma maneira geral, dando à criadagem uma vida de inferno. Tínhamos então mais de 50 criados, mas tornava-se necessário contratar pessoal extra para a ocasião. Todos estavam estafados, mas todos trabalhavam com boa vontade. Até o pátio era raspado e esfregado a ponto de as pedras parecerem ter acabado de vir da pedreira. Os intervalos entre as lajes eram cheios de argamassa colorida, o que lhes dava um aspecto mais festivo. Depois de tudo pronto, os criados foram chamados à presença de minha mãe e receberam instruções para envergarem roupas novas e limpas.
Na cozinha ia uma atividade que não se pode descrever. A comida era preparada em quantidades enormes. O Tibete é um frigorífico natural e é possível preparar alimentos e guardá-los durante um tempo quase infinito. O clima é frigidíssimo e ao mesmo tempo muito seco, mas mesmo quando a temperatura sobe ligeiramente, a secura do clima também mantém a comida armazenada em boas condições. A carne conserva-se durante um ano e os cereais estão em perfeitas condições ao fim de um século. A religião dos budistas não lhes permite matar, de forma que a única carne que se consome é de animais que tombam dos rochedos ou que foram mortos por acidente. As nossas despensas estavam bem fornecidas com carne de tal proveniência. Há carniceiros no Tibete, mas pertencem às castas intocáveis, e as famílias mais ortodoxas não têm com eles qualquer espécie de contato. Minha mãe tinha decidido preparar para os convidados um acepip raro e dispendioso, e eles apresentar botões de rododendros de conserva. Semanas antes, os criados tinham partido a cavalo até os contrafortes do Himalaia, onde cresciam os melhores botões. No nosso país, os rododendros crescem até tamanhos enormes e com uma pasmosa variedade de cores e perfumes. Os botões são colhidos antes de atingirem a maturidade e são cuidadosamente lavados. Essa precaução é indispensável porque o mais ligeiro toque pode arruinar toda a conserva. Depois, cada flor é mergulhada numa mistura de água e mel, numa grande jarra de vidro e tendo-se o especial cuidado de extrair todo o ar. A jarra é selada e durante semanas coloca-se diariamente ao sol, virando-a a intervalos regulares de maneira que todas as partes da flor sejam sucessivamente expostas à luz. A flor se abre lentamente e enche-se de néctar da água com mel. Algumas pessoas gostam de expor a flor ao ar durante alguns dias, antes de servir de forma a secá-la e endurecê-la, sem que com isso perca o aroma ou a aparência. Outras também costumam polvilhar as pétalas com um pouco de açúcar para imitar a neve. A prodigalidade obrigou meu pai a resmungar. Com o que você gastou nessas flores, podíamos ter comprado 10 iaques com crias. A resposta de minha mãe foi tipicamente feminina. Temos de fazer boa figura, além disso, essa parte dos preparativos é da minha conta. Sopa de barbatanas de tubarão foi outro acepip. Foram mandadas vir da China cortadas em fatias. Alguém disse que sopa de barbatanas de tubarão é o maior petisco do mundo. Para mim aquilo tinha um gosto horrível. Foi um suplício ter de engolir a mixórdia, especialmente porque com o tempo que lhes levou para chegar ao Tibete, até o fornecedor teria dificuldade em reconhecê-las. Para usar um eufemismo, já estavam pouco frescas. O fato para alguns até constituiu um requinte para o paladar. O meu prato favorito eram os brotos de bambu, também mandados vir da China. É possível cozinhá-los de diversas maneiras, mas eu prefiro crus com uma pitada de sal. Gosto mais dos ribetuzinhos recém-abertos e o cozinheiro também era da minha opinião, porque só chegavam à mesa os maiores. Todos os cozinheiros no Tibete pertencem ao sexo forte. As mulheres não servem para mexer a tsampa ou para condimentar com acerto. As mulheres tiram a mancheia disso, pegam um punhado daquilo e temperam ao acaso, esperando que acabe dando certo. Os homens são mais rigorosos, têm mais cuidado, e por isso têm possibilidades de serem melhores cozinheiras. As mulheres servem para limpar o pó, tagarelar e, claro, para mais uma ou duas coisas, mas para fazer tsampa não são aproveitáveis. Tsampa é o prato de resistência dos tibetanos. Algumas pessoas vivem de tsampa e chá desde a primeira refeição da vida até a última. Tsampa é feita com cevada que se torra até ficar bem dura e de um dourado escuro. Depois de quebrada a casca dos bagos de forma a expor a farinha, esses são torrados outra vez. Põe-se então a farinha numa bacia e junta-se chá quente com manteiga derretida. Mexe-se a mistura até ter a consistência de massa de pão. Junta-se sal, bórax e manteiga de iaque, de acordo com o paladar. O resultado, a tsampa, pode ser enrolado, feito em pãezinhos ou moldado em feitios decorativos. Comida isoladamente, a tsampa é uma refeição sem grande paladar, mas não há dúvida de que é um alimento compacto, concentrado, capaz de, por si só, de alimentar a grandes altitudes em todas as condições. Enquanto alguns dos criados preparavam tsampa, outros faziam manteiga. Os nossos métodos de preparação de manteiga não podem recomendar-se como muito higiênicos. As nossas desnatadeiras são grandes odres feitos de pele de cabra, com pelo virado para dentro. Enchem-se com leite de iaque ou de cabra, retorce-se a abertura, dobra-se e atam-se até ficarem hermeticamente fechados. Depois são levantados e atirados ao chão até formar manteiga.
Havia um pátio preparado especialmente para fazer a manteiga, com protuberâncias no chão com uns 40 centímetros. Os odres cheios eram levantados ao ar e deixados cair sobre essas protuberâncias, que tinham o efeito de misturar o leite. Era muito monótono ver e ouvir talvez uns 10 criados a levantar e abrir os odres horas a fio. Às vezes um odre mais maltratado ou mais velho rebentava. Lembro-me de ver uma vez um dos criados, homem verdadeiramente possante, alardear a sua força. Estava trabalhando num ritmo muito superior a qualquer dos outros, e o esforço entumecia-lhe as veias do pescoço. Um dos companheiros disse: "Está envelhecendo, Timor. É pouca sua velocidade." Grunhiu com raiva, agarrou a boca do saco com as mãos poderosas, levantou o odre e deixou-o cair. Mas tinha empregado força demais, o odre caiu, mas deixou ficar nas mãos erguidas de Timor o pescoço atado. Tombou em cheio numa das protuberâncias e um repuxo de manteiga meio feita saltou para o ar e atingiu a cabeça estupefata de Timor, enchendo-lhe a boca, os olhos, os ouvidos, o cabelo, escorrendo-lhe pelo corpo, cobrindo-o com uns 12 ou 15 litros de uma lama amarelada. Minha mãe acorreu atraída pelo barulho. Foi a única vez que a vi sem fala. Talvez tivesse sido a raiva provocada pelo desperdício da manteiga, ou talvez pensasse que o desgraçado estava a afogar-se. O que é certo é que pegou na pele de cabra arrebentada e bateu com ela na cabeça de Timor. Esse perdeu o equilíbrio e estatelou-se no meio do lamaçal gorduroso. Trabalhadores desajeitados como esse Timor podiam estragar a manteiga. Se atiravam os odres com pouco cuidado para cima das pedras protuberantes, faziam desprender-se os pelos dentro dos odres e estes misturavam-se com a manteiga. Ninguém se importava que tivesse de tirar uma ou duas dúzias de cabelos soltos da manteiga, mas quando vinham as madeixas as pessoas protestavam. Quando tal sucedia, guardava-se essa manteiga para as lamparinas ou para dar aos mendigos, que a aqueciam e depois filtravam através de um pedaço de pano. Guardavam-se também para os mendigos os enganos da cozinha. Se uma casa queria fazer ver aos vizinhos o seu alto nível de vida, preparava-se comida realmente de primeira ordem, que punha à prova para os mendigos, como se fossem enganos. Esses cavalheiros, felizes e bem alimentados, andavam depois de casa em casa a louvar a boa comida que lhes tinham dado. Os vizinhos respondiam ao desafio, preparando para os mendigos uma boa refeição. A vida de um mendigo no Tibete não é de desprezar. Nunca passam grandes privações. Usando com habilidade os truques da profissão, podem até viver bastante bem. Na maioria dos países orientais, mendigar não é vergonha. Muitos monges andam de mosteiro em mosteiro mendigando sempre. É um hábito aceito, que não é considerado menos edificante que, por exemplo, esmolar para obras de caridade em outros países. Aqueles que alimentam um monge itinerante praticam uma boa ação. Também os próprios mendigos têm o seu código. Quando se dá uma esmola a um mendigo, ele não voltará a importunar e conservar-se-á afastados durante algum tempo. Aos 2 padres privativos da nossa casa também estava consignada uma tarefa nos preparativos para o grande acontecimento. Benzeram todas as carcaças de animais armazenadas nas nossas despensas e rezaram pelas almas dos animais que tinham habitado aqueles corpos. Acreditamos que se um animal morre, mesmo acidentalmente, e é comido por pessoas, essas pessoas contraem uma dívida para com o animal. Tais dívidas são pagas por meio de rezas levadas a cabo pelos monges que pedem que o animal venha reencarnar-se na sua próxima vida terrestre num ser mais elevado. Nos lamastérios e nos templos, alguns lamas devotavam todo o seu tempo a rezar pelas almas dos animais. Os nossos padres tinham a missão de orar pelos cavalos que montávamos antes de uma viagem longa, intercedendo para que os animais não se cansassem demais. Exatamente por causa disso, os nossos cavalos nunca trabalhavam 2 dias seguidos. Se um cavalo era montado hoje, tinha de descansar no dia seguinte. A mesma regra se aplicava a todos os animais de trabalho, e eles sabiam disso. Se por engano se escolhia para qualquer serviço um cavalo que tinha sido montado no dia anterior, o cavalo ficava quieto e não arredava pé. Quando se tirava a sela, voltava-se para nós a abanar a cabeça, como quem diz: ainda bem que essa injustiça não foi cometida. Os burros eram piores. Só depois de estarem completamente carregados é que se atiravam ao chão e rebolavam com a carga. Na casa havia 3 gatos, todos eles de serviço permanente. Um deles vivia nas cocheiras e exercia sobre os ratos locais uma disciplina severa. Tinham de ser ratos cautelosos se queriam continuar a pertencer à espécie e não ser o almoço de um gato. Outro vivia na cozinha. Era mais velho e um pouco louco. A mãe tinha se assustado
com os canhões da expedição Yongbun em 1904, e ele tinha nascido prematuramente e fora o único da ninhada que vingara. Chamava-se por isso Yongbun. O terceiro era uma matrona muito respeitável que vivia conosco. Era uma modelo de devoção maternal e envidava todos os esforços para que a população felina não sofresse baixas. Quando não estava ocupada cuidando dos próprios filhotes, costumava seguir minha mãe pela casa toda. Era pequena e negra e, ainda que comesse tremendamente, parecia um esqueleto ambulante. Os animais no Tibete não são instrumentos de distração nem escravos. São seres com uma missão útil a cumprir. Seres com direitos, exatamente como qualquer ser humano. De acordo com a crença budista, todos os animais, todas as criaturas de fato, têm alma e voltam a nascer depois da morte, reencarnados em estágios sucessivamente mais elevados. Começamos dentro de pouco a receber as respostas aos nossos convites. Mensageiros chegavam a galope aos nossos portões brandindo os bordões fendidos. O administrador descia do seu escritório para fazer as honras aos mensageiros dos nobres. O homem arrancava a mensagem do bordão e declamava a versão oral num só fôlego. Depois dobrava os joelhos e tombava no chão com sutil arte histriônica para indicar que tinha esgotado toda a sua energia para entregar a mensagem à casa de Rampa. Os nossos criados representavam também os seus papéis cercando o mensageiro caído. Pobre homem fez uma viagem bem rápida. Rebentou o coração com a pressa, não há dúvida, pobre e nobre homem. Uma vez desgracei-me completamente interrompendo a cena. Isso é que não, eu bem vi ele descansar lá adiante para ser capaz de fazer o último pedaço da jornada correndo. Será mais discreto deixar tombar um véu de silêncio sobre a cena dolorosa que se seguiu. Por fim, o grande dia chegou, o dia que eu temia, em que decidiriam por mim a minha carreira, sem que eu tivesse parte na escolha. Os primeiros raios do sol espreitavam sobre as cristas das montanhas distantes, quando um criado entrou esbaforido pelo meu quarto adentro. O quê? Ainda na cama, terça-feira, Lobsang Rampa? Que preguiçoso! Já são 4 horas e temos muito o que fazer. Se levante. Empurrei os cobertores e me coloquei em pé. Para mim, aquele dia havia de decidir o caminho da minha vida. No Tibete, toda a gente tem 2 nomes próprios. O primeiro indica o dia da semana em que nasceu. Eu nasci numa terça-feira. Portanto, terça-feira era meu primeiro nome. Depois vinha Lobsang, o nome escolhido pelos meus pais. Mas se um rapaz entrava para um lamastério, tinha de receber outro nome, o seu nome de lama. Receberia eu outro nome? As horas que seguir o diriam. Com os meus 7 anos, o que eu queria era ser um barqueiro, vogar sobre as águas do rio Tsangpo, a uns 60 quilômetros de distância. Mas um momento, queria? Os barqueiros são casta inferior porque usam barcos de pele de iaque estendida sobre uma armação de madeira. Barqueiro? Casta inferior? Não. O que eu queria era ser um soltador profissional de papagaios. Era muito melhor, ser tão livre como o vento era muito melhor que passar a vida num barco degradante de pele de iaque, a vogar ao sabor da torrente. Soltador de papagaios, essa seria a minha escolha. Eu construiria papagaios maravilhosos, com cabeçorras enormes e olhos luminosos. Mas os lamas astrólogos iriam dizer a sua palavra. Talvez tivesse deixado as coisas para tarde demais. Já era tarde para saltar pela janela e fugir. O meu pai depressa mandaria os criados atrás de mim para me irem buscar. Não, e afinal eu era um rampa e tinha de seguir nos passos da tradição. Talvez os astrólogos decidissem que eu deveria ser um soltador de papagaios. Tudo o que me restava era esperar e desejar.